Olá, bom dia, graça e paz, louvado seja Deus. Nós vamos começar a entender alguns costumes daquela época, para que quando nós venhamos a ler a Bíblia, a gente não fique perdido sem entender do que ela está falando, amém? Nós vimos aqui as instruções, né, de Noemi para Ruth, e nós vamos ver que Boaz vai fazer uma promessa de se casar com ela. Ruth, capítulo 3, do versículo 6 em diante, diz assim: Então foi para Eira e fez conforme tudo quanto sua sogra lhe havia ordenado. Havendo, pois, Boaz comido e bebido, e estando já de coração tanto alegre, veio deitar-se ao pé de um monte de cereais. Então chegou ela de mansinho, lhe descobriu os pés e se deitou. Sucedeu que pela meia-noite, assustando-se o homem, sentou-se, e eis que uma mulher estava deitada a seus pés. Disse ele: Quem és tu? Ela respondeu: Sou Ruth, tua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador. Disse ele: Bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste a tua última benevolência que a primeira, pois não foste após jovens, quer pobres, quer ricos. Agora, pois, minha filha, não tenhas receio. Tudo quanto disseste eu te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Ora, é muito verdade que eu sou resgatador, mas ainda há outro mais chegado do que eu. Fica-te aqui esta noite, e será que pela manhã, se eu te quiser resgatar, bem está, que te resgate. Porém, se não lhe apraz resgatar-te, eu o farei, tão certo como vive o Senhor. Deita-te aqui até amanhã. Ficou-se, pois, deitado a seus pés até pela manhã, e levantou-se, antes que pudessem conhecer um ao outro, quando ele disse: Não se saiba que veio a mulher à eira. Disse mais: Dai-me o manto que tens sobre ti, e segura-o. Ela o segurou, ele o encheu com 6 medidas de cevada e lhes pôs às costas. Então entrou ela na cidade. Em chegando à casa da sua sogra, esta lhe disse: Como se te passaram as coisas, filha minha? Ela lhe contou tudo quanto aquele homem lhe fizera, e disse ainda: Estas 6 medidas de cevada. Eles mas deu e me disse: Não voltes para a tua sogra sem nada. Então lhe disse Noemi: Espera, minha filha, até que saibas em que darão as coisas, porque aquele homem não descansará enquanto não se resolver este caso ainda hoje. Olha que homem justo, olha que homem piedoso. A priori, quando a gente começa a ler, né, a gente pensa que está acontecendo aqui alguma coisa com relação à sensualidade, e não tem nada a ver. Era realmente um costume da época que nós vamos observar. Amém? Ruth era completamente submissa e obediente às palavras de Noemi. Esse mesmo espírito é necessário a todos que desejam receber em sua plenitude os benefícios da obra redentora de Cristo. Quando diz aqui que lhe descobriu os pés, o objetivo claro era que o frio da noite o acordasse naturalmente, para que descobrisse que ela estava aos seus pés. Assustando-se pode ser traduzido por tremeu de frio. Tua capa sobre a tua serva. Literalmente, estende o canto do teu manto sobre. Este é o ponto mais tocante da narrativa e também o mais susceptível de má compreensão. A cultura do Antigo Oriente incluía a prática de estender o manto sobre alguém prometido em casamento, em uma tradição a qual Ruth evidentemente se refere. Esta ação, de maneira nenhuma, implica um encontro amoroso, inapropriado à meia-noite. É porque muitas vezes hoje nós somos levados, quando vemos o homem com a mulher, a já pensar nessas coisas. Mas aqui existia todo um aspecto cultural. Existia uma mulher que era obediente à sua sogra, uma mulher que levava seu compromisso a Deus com seriedade, e existia aqui também um homem de boa reputação, um homem cujo nome dele era Boaz, que era reconhecido pelos seus concidadãos como um homem justo, um homem temente a Deus, trabalhador, né? E é muito importante que nós venhamos a entender isso, para que de fato
nós venhamos a perceber que Deus não abençoa uma vida pecaminosa. Deus não se agrada com aquele que o desobedece. Mas a vontade de Deus é que nós, armados, né, pela sua palavra, no conhecimento e ungidos pelo seu Espírito, possamos servi-lo com um coração quebrantado e contrito. Possamos servi-lo em sinceridade de coração. Assim era Ruth, assim era Boaz. E nós vamos ver que existiam empecilhos para que esse casamento acontecesse. Mas Deus vai colocar sua poderosa mão e vai dar sabedoria a Boaz como ele deve fazer. Amém? Versículo 10 diz assim: Disse ele: Bendita seja tu do Senhor, minha filha. Melhor fizestes a tua última benevolência que a primeira, pois não fosse após jovens, quer pobres, quer ricos. Então isso indica, né, que Boaz era um pouco mais velho. E era comum uma moça querer casar com um jovem, né, para ter filhos, mas ela não. Ela foi atrás da orientação de Noemi e também seguindo o que a lei prescrevia, o parente resgatador, que nós vamos também entender no vídeo comentado de amanhã. As palavras de Boaz parecem sugerir que jovens se sentiriam atraídos por Ruth. Também sugerem que, devido à sua idade, ele talvez tenha se aproximado dela de forma tímida, o que levou Ruth a tomar a iniciativa. Então, no versículo 13, ele vai dizer: Fica aqui esta noite, e será que pela manhã, se ele te quiser resgatar, bem está, que te resgate. Porém, se não lhe apraz resgatar-te, eu o farei, tão certo como vive o Senhor. É um juramento de compromisso que assegura a aceitação dela, né? Então, tinha um resgatador antes de Boaz, ele vai fazer tudo conforme manda a lei, e Deus vai dar a ele a estratégia, Deus vai dar a ele a sabedoria de como, no momento certo, da forma correta, arguir, né, conversar com aquele resgatador que tinha a prioridade em resgatar o campo de Noemi, também resgatar Ruth como esposa e suscitar, né, descendência a Mahlon, que era o marido de Ruth, falecido, e ele vai pedir a Deus sabedoria e Deus vai sabedoria. Tiago diz: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Ele diz: peça, porém, com fé, não duvidando. Então, se está faltando sabedoria em alguma coisa que você precisa resolver, em algo que você precisa acordar, determinar, tem alguma dificuldade que você está enfrentando, não se deixe ser dominado pelo medo. Peça a Deus sabedoria. Pergunte a Deus como lidar nessa situação. Ele irá te favorecer, ele irá te ajudar. E se você for obediente, se você for temperante, tiver paciência, com certeza, na hora certa, as coisas irão fluir. Amém? A grande quantidade, possivelmente 20 quilos, um peso razoável para um trabalhador do campo, não era apenas uma expressão de boa vontade de Boaz em prover abundantemente para o futuro dela, mas também uma razão aparente para a presença dela ali. O povo concluiria que ela esteve lá a fim de garantir um bom suprimento de grãos para levar para casa antes do calor do dia. E ele vai abençoar, né? Vai encher ela com grãos, ela vai voltar para a sua sogra e vai relatar tudo como aconteceu. Elas vão começar a ver a providência, a mão poderosa do Senhor agindo em favor delas. Eu quero dizer, a mão poderosa do Senhor e a providência está agindo em meu favor, em teu favor, e nós precisamos crer nisso. Ainda que as coisas não estejam como nós gostaríamos, nós precisamos entender que Deus, Ele é o nosso socorro, Ele é o nosso ajudador. Não precisamos temer, porque verdadeiramente Ele cuida de nós. Amém? Se inscreva no canal, comente, curta, compartilhe esse vídeo para que nós possamos alcançar mais pessoas. Faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Que Deus te abençoe e até amanhã.